Hoje nós vamos abordar um dos temas centrais da cristandade. O tema é fé. O que é fé? Para que serve a fé? Como ter fé? Existe fé pequena, média, grande? São tantas questões que envolvem esse tema, essa pequena palavra. E muitas dúvidas existem a respeito desta palavra. Nós vamos buscar conhecer um pouco mais. Vou fazer duas abordagens através de duas grandes personalidades do meio cristão. Um deles é Charles Haddon Spurgeon e a outra é Ellen White. Assim descreve Ellen White: a fé salvadora deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. É o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma supremamente pela fé. O crente confia alma e corpo a Deus e com convicção pode dizer: Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Todos os que isto fizerem serão salvos para a vida eterna. Haverá a certeza de que a alma foi lavada no sangue de Jesus Cristo e revestida com sua justiça, sendo preciosa à vista de Jesus. Nossos pensamentos e nossas esperanças estão no segundo advento do nosso Senhor. Este é o dia em que o juiz de toda a terra recompensará a confiança de seu povo. Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. A fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim, ela nos conduz a escolher o seu caminho em vez de o nosso próprio. Em lugar da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria. Em lugar de nossa fraqueza, aceita a sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, a justiça de Deus. Nossa vida e nós mesmos somos já seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dela. A verdade, correção e pureza têm sido designadas como os segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe na posse desses princípios. A fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados. Esta frase merece ser repetida e gravada. A fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados. Deixam de ter a infantil confiança que é essencial à religião de Jesus. Não estendem a mão com aquele toque peculiar que traz para a alma a virtude da cura. Humildade não é fé. Humildade, mansidão e obediência não são fé. São, porém, os efeitos ou fruto da fé. A fé é necessária a cada passo do caminho. Necessitamos de fé nas pequenas coisas da vida, tanto como nas grandes. Em todos os nossos interesses e ocupações diários, a força amparadora de Deus se nos torna real por meio de uma confiança perseverante. Spurgeon nos diz a respeito da fé: a fé não provada talvez até seja fé, mas com certeza é uma fé muito pequena.
e é provável que continue diminuta enquanto não for testada. A fé nunca se desenvolve tão bem quanto na época em que as coisas estão todas contra ela. A fé não provada talvez até seja fé, mas, com certeza, é uma fé muito pequena e é provável que continue diminuta enquanto não for testada. A fé nunca se desenvolve tão bem quanto na época em que as coisas estão contra ela. As tempestades são seu guia e os relâmpagos sua luz. Quando reina a calmaria, você pode içar as velas como quiser, que a nau não se dirige para o porto, pois num oceano adormecido a embarcação também adormece. Deixe os ventos uivarem e as águas se elevarem, e ainda que o barco possa oscilar, o convés ser lavado pelas ondas e o mastro ranger, sob a pressão das velas entumecidas, aí então é que ele avançará em direção à tão almejada enseada. Nenhuma flor exibe um azul tão adorável quanto aquelas que crescem ao pé das geleiras. Nenhuma estrela brilha tanto esplendor quanto aquelas que cintilam no céu polar. Nenhuma água é tão doce quanto aquela que brota em meio à areia do deserto, e nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que vive e triunfa na adversidade. Fé provada traz experiência. Você não poderia acreditar em sua própria fraqueza se não tivesse sido forçado a atravessar os rios. E jamais teria conhecido a força do Senhor se não tivesse sido carregado por Ele no meio da enchente. Quanto mais exercitada nas tribulações, mais a fé cresce em consistência, segurança e intensidade. A fé é preciosa, mas lembre-se disso, a sua provação também. No entanto, não vamos deixar que isso desencoraje aqueles que são novos na fé. Você terá provações suficientes sem procurar por elas. A medida certa lhe será dada no devido tempo. Enquanto isso, se você ainda não pode manifestar os frutos de uma longa experiência, agradeça a Deus por aquelas bênçãos que você já tem. Louve-o pela confiança já adquirida. Caminhe de acordo com este preceito e você terá cada vez mais das bênçãos de Deus, até que sua fé remova montanhas e conquiste o impossível. E agora, meus irmãos e irmãs, vamos ver como a fé foi exercitada por Pedro, o apóstolo Pedro. Caminhou com Jesus, viveu com Jesus, sentou-se a comer com Jesus, viu milagres, presenciou a multiplicação dos pães e peixes. Esse Pedro, viu Jesus andar por sobre o mar, e vamos ver o que acontece com a experiência dele. Em Mateus 14, no versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Então Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo.
e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Então, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Desta passagem, nós podemos tirar vários ensinamentos para nós, independentes do estágio de nossa fé ou da nossa caminhada cristã. Veja que Pedro, o apóstolo Pedro, que viveu e andou e caminhou e presenciou vários milagres, mesmo Pedro, apóstolo de Jesus, caminhou, andou com Jesus, vendo os milagres, e mesmo vendo Jesus caminhando e dizendo para ele vir até a ele, Pedro então, por fé, botou os pés nas águas e foi andando. Mas por um momento, por uma força de um vento, ele deixou que o medo tomasse conta dele. Ele tirou os olhos de Jesus. E nesse momento em que ele teve medo, ele não teve fé. Esse é o momento em que ele começou a se afogar. A alma dele, então, se encheu de fé novamente e fez uma oração, uma das mais breves que tem na Bíblia, de 2 palavras: "Senhor, salva-me." Foi tamanha a intensidade e intimidade que Pedro teve nesse grito pela vida, que Jesus, aqui diz na Bíblia, prontamente estendeu a mão, tomou Pedro pela mão e o colocou no barco. Mas o advertiu: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" É certo que se Pedro não tivesse nenhuma dúvida, conseguiria completar a caminhada pela água. Se isto aconteceu com Pedro, não se assuste, poderá acontecer comigo e até com você. Nós conhecemos a Jesus pela sua palavra. Pedro andou com Jesus e viu os milagres, e mesmo assim teve medo. Se acontecer algo semelhante conosco e formos tomados por medo, nós devemos fazer como Pedro fez. Essa experiência dele nos ensina. Nós devemos clamar com todas as nossas forças pela nossa alma, com gemidos até inexprimíveis, e não precisam ser belas palavras. Basta: "Senhor, salva-me." Então, queridos, o nosso ensinamento do que é fé é muito mais do que traçar um conceito, é viver pela fé. Eu quero fazer uma oração com vocês neste momento, para que o Espírito Santo de Deus esteja comigo, com você, aonde você estiver, independente do seu estágio da caminhada cristã. Se você é novo na fé, ou se você já tem muitos anos. Todos nós podemos, por algum momento, por alguma situação, termos medo. E esse medo vai fazer com que a gente se afogue. Então vamos clamar e pedir a Deus que venha nos fortalecer. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, primeiro eu reconheço a sua grandiosidade, a sua maravilhosa presença em tudo que criou, Pai. E reconheço também como somos pequenos, como falhamos, Senhor. Se até mesmo o apóstolo Pedro, que caminhou contigo, Senhor, teve um momento de fraqueza, quanto mais nós. Perdoa, Senhor, essa dificuldade que temos. Seja sempre presente conosco, Pai. Eu não sei se você que está aqui assistindo, qual o tipo de problema que você está passando, se é uma enfermidade, se é um problema emocional, se é um problema com a sua empresa, problema financeiro, eu não sei, mas Deus sabe. E Deus está aqui conosco e está aqui te ouvindo. Vamos clamar juntos, nesse momento, o mesmo que Pedro fez. Senhor, salva-me.
Repita comigo: Senhor, salva-me. E creia que nesse momento Jesus está te tomando do afogamento. Jesus está te tomando pelas mãos nesse momento e vai te colocar dentro do barco num lugar seguro. Confie em Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero pedir a você, se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos.